pessoal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo para nos ajudar na divulgação. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você realmente me assista até o final. Hoje a gente vai estudar o capítulo 8 de Gênesis. Você sabe quanto tempo Noé ficou na arca? Você por acaso sabe o paradeiro da arca? Como que Noé aguentou? Uma coisa eu quero falar, eu nunca colei na prova. Eu acho que não. Mas eu preciso de uma colinha aqui, por isso que eu tô com o meu roteiro, com algumas informações. Tem bastante coisa pra gente discutir aqui nesse livro. Então, sinto muito, mas vocês vão me ver muito olhando aqui pro lado. Tá bom? Tá bom, mas não se irrite. Então, para iniciar, eu estou usando aqui a nova versão transformadora. Olha que Bíblia bonita. Ela é traduzida diretamente do original, numa linguagem mais parecida com a nossa linguagem de hoje. Então, ela se torna mais fácil de compreender. Vamos começar, então, aqui dentro do versículo 1, né? Aqui está falando sobre a diminuição, né? Quando a água do dilúvio começou a baixar. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Onde foi para a arca? Tem pessoas que dizem que ainda está lá, né? No Monte Ararat. Muitos expositores bíblicos concordam que a referência aqui é a região montanhosa da Armênia, embora não se saiba exatamente, né, em que parte ali da montanha a arca repousou. Não existe nenhuma comprovação arqueológica, infelizmente, de aonde está a arca. Porém, existem algumas fotos tiradas por satélite de formações rochosas que aparentam ser uma grande arca. O grande problema é que não existe só uma formação rochosa dessa. Formações rochosas com aparência de alguma coisa tem aos montes. Então não dá para afirmar, porque se uma pode ser a arca, a outra também pode ser a arca, ou nenhuma pode ser a arca. Se a Bíblia diz que foi ali que a arca repousou, por que não começa a estudar aquela região? Por 2 motivos. A maior parte do tempo, aquela região está recoberta por gelo. E outras tem a ver com... Me lembra? Eu faço o roteiro e não boto o nome. Aí pede ajuda pro câmera que não tá sem roteiro nenhum aqui. Terroristas curdos que não permitem que as pessoas subam e eles são violentos, né? Se a arca tiver que aparecer, Deus sabe desse momento. Pesquisador cristão, né, principalmente da área de arqueologia e geologia, diz o seguinte: talvez a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, a Arca de Noé, esteja sendo preservada providencialmente para no momento certo ser revelada ao mundo, prestando silenciosamente sua homenagem ao Criador e mantenedor da vida. À medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram. Quanto tempo esse homem ficou dentro da arca, né? E por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam
férteis e se multipliquem na terra. Quando a gente lê a Bíblia, né, principalmente quando a gente é mais novo, a gente imagina que foi uns 20 dias, uns 40 dias no máximo, aí em seguida Noé já estava fora da arca e assim, o tempo passou muito rápido. Mas na verdade, só 5 meses foi o período de dilúvio. E depois teve mais um tempão para a água baixar e aí sim Noé e sua família e todos os animais saírem da arca. Pelas minhas contas, isso foi mais de um ano. A gente nunca parou para se colocar no lugar desses guerreiros da fé aí da Bíblia, né? Como é que deve ter sido isso? Lá na metade da pandemia, saíram algumas reportagens, né, falando que o número de divórcio aumentou, né, porque as pessoas começaram a viver mais tempo juntas e algumas não aguentavam a presença das outras, né? E você imagina que Noé estava ali dentro da arca, não só com os animais. A gente tem uma gatinha aqui. Quando ela faz cocô, faz lá na área, a gente sente às vezes na sala. O cheiro não é bom. E você imagina uma arca onde estavam todos os animais, né? E mais os seres humanos. Banho não devia ser uma coisa tão frequente, né? Devia ter brigas ali entre os irmãos, entre marido e mulher, né? Que eram 4 casais. Convivência pode ser difícil, ainda mais você não podia abrir a arca e simplesmente, deixa eu esparecer a cabeça ali fora. Às vezes a gente não tem essa mesma perseverança e persistência de Noé, de seus familiares, porque eles aguentaram muito tempo, não se afastaram de Deus. E às vezes a gente, por qualquer briguinha na igreja, alguém me olhou com a cara feia, vou embora, não volto mais aqui, como se aquele lugar não fosse de pecadores, né? Tem até uma frase de Mário Portela que eu gosto muito, que ele fala na verdade para líderes, mas que a gente também pode aplicar à nossa vida. Todo aquele que não serve para servir, não serve. Uma das coisas que Jesus veio nos ensinar quando ele veio aqui na Terra foi servir. Jesus disse, ide, né? Temos o nosso tempo de congregar com os nossos irmãos, mas temos que ter o nosso tempo também de ir, levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus ao mundo, ajudar o próximo, levar a palavra para as pessoas que às vezes estão nas ruas. A gente ficou aí nesse período de pandemia, com televisão, com Netflix, a gente tem livro, tem um monte de coisa para se entreter. Você imagina que não tinha nada dentro da arca. Que a gente está falando aqui da dificuldade, né, imagina o tempo ali que Noé ficou dentro da arca. Aí eu pergunto para você, como é que a família dele aguentou? Mas principalmente Noé, que era o patriarca da família, né? O sacerdote do lar, como é que ele conseguiu direcionar o líder ali, né? Conseguiu direcionar esse povo todo a ficar um ano dentro da arca? Como é que o Noé conseguiu colocar esses animais na arca, os animais de todo mundo e enfiar os animais todos dentro da arca? A forma que eu responderia seria como Jesus respondia algumas perguntas. Eu respondia uma pergunta com outra pergunta. Então assim, eu responderia da seguinte forma: como que Moisés atravessou o Mar Vermelho? Como que pessoas na Bíblia ressuscitaram outras? Como seus ossos, seus órgãos, seu coração se formou dentro da barriga da sua mãe? Como é que a gente tem resposta para isso? Apenas com a fé. A formação do ser humano dentro de outro ser humano é algo que nem a ciência consegue explicar, que é tudo muito perfeito. Aqui no versículo 20, diz assim: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi adorar a Deus, foi agradecimento a Deus. Se você ainda não é um adorador, comece a buscar isso. Aprender a adorar, né? É um aprendizado constante, né? De como a gente pode prestar adoração a Deus, tanto com louvor, tanto com culto, tanto como também com a nossa própria vida e também com a gratidão. Deus se agrada de quem é grato. Queria até dar uma sugestão, que foi algo que mudou muito a minha vida de oração depois que eu comecei, que foi fazer um diário de oração. Sempre que eu vou fazer meu culto de manhã, eu digito a minha oração no Word como se fosse uma carta para Deus. Isso foi muito bom para mim, até porque eu sou uma pessoa meio Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei quem já assistiu esse desenho. Às vezes eu tô orando, aí eu falo do céu para Deus, das nuvens, daqui a pouco já tô me imaginando pulando nas nuvens, contando quantas pontas tem as estrelas. E aí acabou, já não sei mais nem onde é que eu tava na minha oração, né? Então às vezes eu perco bem o foco. E quando eu estou escrevendo, eu consigo focar bem, eu consigo ter clareza do que eu estou fazendo naquele momento.
né? Que é escrevendo para Deus, é orando, escrevendo uma carta para Deus. E às vezes a gente faz pequenos pedidos ao dia para Deus, como pedir para Ele nos dar um dia bom, e à noite a gente esquece de agradecer. Mas quando você escreve, e às vezes você faz qualquer pedido que seja, né? Eu faço muito isso, faço um pedido e depois eu vou ler a minha oração. E eu sempre faço uma oração de agradecimento por aquela outra oração. Que aí você começa a ler o que você pediu e você começa a perceber como Deus cumpriu tudo aquilo ali no seu dia. Às vezes como você pediu e às vezes da forma dele, que pode ser até muito melhor do que a nossa forma. E aí você começa a perceber como Deus responde às nossas orações. Você começa a viver a gratidão na prática. Isso faz com que você consiga ter uma comunhão muito maior com Deus. Faz o seu diário de oração, escreve para Deus, depois lê o que você escreveu para Deus, você vai ver o quanto que Ele responde. Porque naquele momento que você se sentir triste, achar que a minha vida, as coisas vão mal, você vai olhar lá e você vai ver como a sua vida é encaminhada por Deus, como Deus te carrega nos braços dele. E aí você pode, até mesmo num momento de tristeza, você ser grata a Deus por tudo que Ele já fez. Vamos para versículo 21 e 22 para a gente fechar. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui uma promessa muito bonita de Deus, né? Confirmada com o arco-íris, né? Que é o símbolo da aliança de Deus. Muitas pessoas falam, mas depois Deus destruiu Sodoma e Gomorra, depois dessa promessa. Ali ele destruiu um local, duas cidades, né? Mas aqui está dizendo que ele nunca mais destruiria todos os seres vivos, como ele fez dessa vez, o dilúvio. Agora vamos lá para aquela pergunta que eu fiz: como Noé aguentou um ano vivendo daquela forma? Né? Como ele aguentou viver lá dentro da arca por um ano, com todo aquele cheiro ruim, com a família às vezes poderia estar discutindo, não podia sair para esparecer a cabeça. Como que aquele homem aguentou tudo aquilo? No capítulo 6, versículo 9 de Gênesis, diz o seguinte: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Então, como Noé conseguiu vencer esses obstáculos? Com a comunhão com Deus. Quando a gente anda em comunhão com Deus, a gente vence qualquer gigante, a gente vence qualquer batalha, a gente consegue ultrapassar períodos de doença. Se você ainda não anda em comunhão com Deus, comece essa jornada, porque a gente nunca vai conseguir ter tanta força e realizar tantas coisas extraordinárias e vencer períodos difíceis da nossa vida. A gente não vai conseguir isso se não for tendo ao lado o Senhor do Universo. Ande em comunhão com Deus, assim como Noé andou, e aí você vai conseguir ultrapassar muitas barreiras. Queria pedir que vocês curtissem, comentassem, passassem para outras pessoas se vocês gostaram desse vídeo. Se não gostarem também, pode fazer isso para nos ajudar a divulgação. Fiquem com Deus.